Olá, gente, bem-vindos! Hoje aqui vamos estar gravando o capítulo de número 13 do livro Lady Killers. Capítulo de número 13 conta a história de Kate Bender, a Bela Degauladora. Não se sabe a data em que nasceu e nem a que faleceu. No fim de 1870, um misterioso quarteto deu as caras no sudeste do Kansas. Ambos os homens se chamavam John. Ambas as mulheres se chamavam Kate. O John e a Kate mais velhos eram casados. Os mais jovens eram irmãos. Seus sobrenomes eram Bender e ninguém sabia mais nada sobre elas. Na época, o Kansas era um lugar para se reinventar. Tinha se tornado um estado onde havia apenas 9 anos. E grande parte dos moradores ainda era rude, fora da lei, que saíram do norte e do leste para desaparecer na imensidão selvagem da pradaria. Com certeza havia um monte de pessoas decentes e tementes a Deus, que se ocupavam apenas de seus pedaços de terra, mas todos viviam separadas por quilômetros, cercadas apenas por planícies e ventos uivantes. Os Bender eram de origem alemã, como seu sotaque evidenciava, mas todo o resto a respeito deles era questionável, incluindo seus nomes e até mesmo as relações entre si. Alguns afirmavam que os jovens Bender, na verdade, eram marido e mulher, disfarçados de irmãos, ou irmãos que secretamente eram amantes. Um boato afirmava que os 4 tinham sido expulsos de uma colônia germânica na Pensilvânia, porque as mulheres se revelaram bruxas, desfilaram nuas em um cemitério à meia-noite, dormiram com um estranho macabro, penduraram suas roupas na lápide de um infiel e recitaram um Pai Nosso ao contrário. Contudo, como nenhuma pessoa no Oeste tinha certeza alguma sobre o passado de qualquer um, ninguém se importou quando a família Bender apareceu nas grandes planícies, o pesadelo em carne e osso na fronteira norte-americana. No Kansas, os Bender terminaram por se estabelecer em uma pequena fazenda, onde quilômetros a nordeste de uma cidade chamada Cherryvale, às margens de uma estrada que ligava as cidades de Forest Cove e Independence. Era uma localização privilegiada e os Bender sabiam exatamente como tirar vantagem disso. Eles arrumaram algumas cortinas, penduraram um letreiro e abriram uma hospedaria. Na fronteira, os norte-americanos decentes tinham os fronteiriços como um prêmio valioso e os viam quase como divindades. Se dar bem com seus vizinhos era mais do que um modo de ganhar pontos. Era essencial para a sobrevivência, especialmente em uma terra desolada e repleta de estranhos. E abrir uma hospedaria, com sua vaga referência ao nascimento de Jesus, a ideia de uma fogueira crepitante e camas quentes eram mais cortês dos gestos. Mas aquela era uma hospedaria de 1 estrela. Na melhor das hipóteses. Na verdade, era apenas uma minúscula cabana dividida ao meio por uma pesada cortina de lona. Os Bender transformaram o cômodo da frente em um pequeno depósito e salão, onde os viajantes podiam comprar tabaco, biscoitos, sardinhas, doces, pólvoras e balas, bem como comida caseira. Se você afastasse a cortina, veria o cômodo dos fundos, que era usado para dormir, e quem resolvesse pernoitar tinha de se espremer junto aos Bender. Você também notaria um alçapão no piso, que levava a um pequeno porão. Nos fundos da casa havia um pequeno jardim, um pomar e um curral com alguns animais bem magros. Exceto por isso, o terreno estava vazio. Um observador cuidadoso poderia notar algo curioso sobre o lar dos Bender. O pomar sempre aparentava ter sido arado recentemente. Podia ser considerado como um gasto desnecessário de energia, mas os vizinhos atribuíram aquilo à idiosincrasia germânica e não pensaram mais no assunto durante os 2 anos seguintes. John Jr. decidiu que eles precisavam de um letreiro para anunciar seus artigos à venda. Então encontrou uma tábua de madeira em que escreveu com dificuldade: Mercearia. Kate, que sempre fora o cérebro da família, corrigiu a grafia. Eles penduraram a placa sobre a entrada e puseram o negócio para funcionar.
Número 1. Uma bela fera selvagem. Os vizinhos consideravam os velhos Bender estranhos e desagradáveis. Papai Bender, que tinha cerca de 60 anos, era baixo, meio corcunda e nunca olhava um camarada nos olhos. De acordo com o vizinho, dizia ter nascido na Holanda e sido dono de uma padaria na Alemanha antes de emigrar para a América, e não falava nada além de alemão, com exceção de alguns palavrões específicos em inglês. Mamãe Bender falava um inglês macarrônico e parecia ter aproximadamente 50 anos. Era baixa e corpulenta, com olhos azuis e cabelos castanhos. E uma vez foi descrita como o retrato perfeito de Lady Macbeth. Em outras palavras, rude e nada feminina. John Bender Jr. tinha 20 e poucos anos. Era fluente em inglês e mais bonito que seus pais. Ostentava um bigodinho arrumado e causava boa impressão, embora tivesse o hábito de sorrir sem nenhum motivo aparente e alguns vizinhos acreditassem que tivessem algum tipo de deficiência mental. Na verdade, ninguém perdia muito tempo falando sobre John Jr. ou seus pais, porque a mais jovem dos Bender era Kate. E por que falar de qualquer outro quando você podia falar de Kate? Muita tinta é derramada sobre as descrições físicas das mulheres mais perversas, e Kate não é uma exceção. Ela era uma beldade, especialmente em comparação aos seus parentes esquisitões, e todos que escreveram sobre ela no fim dos anos 1800 tiveram dificuldades para detalhar seus encantos. Estava no auge de seus 20 e poucos anos, era alta, tinha o rosto de uma jovem águia. Seus olhos cintilavam, seus cabelos eram vermelhos e reluzentes, seu corpo, bem feito, formas voluptuosas, pele clara, branca como leite e feições ousadas. Ela seduziria qualquer um com sua graça tigrina e atração animal, uma bela fera selvagem. Sua beleza era estragada apenas por uma pequena queimadura ou cicatriz abaixo do olho esquerdo. Certo, nem todo mundo se derretia por ela. O New York Times a descreveu como uma jovem de rosto vermelho e nada atraente, mas também alegou que John Jr. e o pai eram irmãos, chamados Thomas e William. Kate era corajosa, inteligente e sedutora. Ansiava por notoriedade e levava a vida com um apetite voraz e amoral. Diferentemente de seus supostos pais, conversava facilmente e não tinha problemas em se integrar na sociedade. Frequentava bailes, dançava bem, montava, cavalgava bem e ia para a escola dominical e para os encontros da cidade. Também flertava bem. Ela até trabalhou como garçonete no restaurante do hotel Cherryvale por um tempo, em 1871, onde, podemos imaginar, recebia ótimas gorjetas. Seu charme sempre se voltava para o lucro. Uma de suas características mais incomuns era sua crença no espiritualismo, um sistema de crenças vago e melodramático, muito popular nos Estados Unidos na última metade dos anos 1800, que envolvia médiums, sessões espíritas e muita fraude. Kate alardeava suas tendências espiritualistas como um biscate e oferecia sua pequena magia na região, fornecendo leituras místicas, dispondo-se a encontrar objetos perdidos, curando várias doenças com ervas e raízes e vendendo feitiços por escrito a 50 centavos. Ela até fez circular um panfleto em 1872 em que divulgava seus serviços. Professora Senhorita Kate Bender, capaz de curar toda sorte de enfermidades. Pode curar cegueira, convulsões, surdez e todas as doenças do tipo. Também surdo-mudez. Residência, 22 km a leste de Independence, na estrada de Independence para Osage Mission, e 2,5 km a sudeste de Nora Head Station. Muito do que foi escrito sobre os Bender na época se reveste de uma espécie de retórica agressiva ao descrever o resto do clã. Por exemplo, olhem para esses alemães, insensíveis e nada refinados que não falam nosso idioma. Não frequentam nossos bailes e não cedem nada além de trabalho e violência. Mas todos concordavam que Kate era especial, e o fato de que a mais jovem e a mais bela acabou se tornando a mais diabólica, o centro de toda a Operação Bender, foi deliciosamente irônico. Um perfeito demônio, os vizinhos a apelidaram. Número 2. Noites Estranhas.
Havia tantos viajantes naqueles dias e a região ainda era tão violenta que quando as histórias sobre homens desaparecidos começaram a circular por Cherryvale, ninguém ficou muito preocupado. Homens desapareciam o tempo inteiro. Era o preço que pagavam por tentar se fixar em uma terra selvagem. Contudo, os negócios na hospedaria dos Bender iam de vento em popa no ano de 1872. Muitos dos viajantes que passavam por aquela estrada estavam ansiosos por uma refeição quente e uma boa noite de sono, e Kate era uma anfitriã maravilhosa. Ela não só vendia mantimentos e convencia os viajantes a ficar para o jantar, como também se certificava de que suas roupas estivessem cuidadosamente entreabertas e acidentalmente roçava nos visitantes enquanto transitava no minúsculo cômodo. Ela sempre fornecia aos convidados o melhor lugar da casa, aquele bem ao lado da cortina de lona, de modo que eles pudessem vê-la trabalhar. Alguns viajantes relatavam experiências desagradáveis na hospedaria Bender, mas as pessoas não levaram suas histórias muito a sério. Um homem que atendia pelo apelido de Jack Feliz, Reed, avistou Kate em uma situação de calculada nudez enquanto passava. Ele se aproximou para cumprimentá-la e Kate o atraiu para dentro da casa, sentando-o à mesa bem em frente à cortina de lona. Enquanto conversavam, ele ouviu um som peculiar vindo de fora, uma espécie de tosse aguada, e percebeu algo se arrastando por trás da cortina. Momentos depois, 2 novos viajantes entraram pela porta da frente. O resto do jantar transcorreu sem maiores incidentes. Quando Jack Feliz apareceu em sua viagem de volta, Kate estava exultante em vê-lo. Os dois começaram uma conversa, mas novamente foram interrompidos por um grupo de viajantes, que por acaso estavam indo direto para a cidade de Jack. Eles partiriam naquela noite. Jack Feliz então pediu que levassem uma mensagem para sua família. Ele dormiria na hospedaria Bender e estaria em casa no dia seguinte. Com isso, o humor de Kate mudou. Ela tentou convencê-la a não enviar a mensagem, mas diante da insistência, Kate ficou tão irritada que não quis mais falar com ele. Sem mais ninguém para flertar, Jack Feliz foi dormir. Um grito lacinante o acordou no meio da madrugada. Ele parou para escutar, aterrorizado, e ouviu vários golpes pesados, até que os gritos cessaram. De repente percebeu que Kate Bender estava no pé de sua cama observando-o, a fim de se certificar de que ele dormia. Jack apertou os olhos e tentou respirar regularmente. Ele não foi o único hóspede a notar sons estranhos após cair da noite. Um homem chamado Corley ouviu gemidos e sussurros vindos do porão dos Bender, mas Kate, sempre tagarela, lhe garantiu que era apenas um porco que fora parar embaixo da casa. As experiências de algumas pessoas eram ainda piores. Um vendedor concordou em passar a noite, mas ficou assustado demais e fugiu quando John Jr. começou a afiar uma faca de aspecto asqueroso. Vale destacar que muitos desses viajantes não pensaram muito sobre aquela experiência na estalagem até que os Bender tivessem deixado a cidade sob uma nuvem de suspeitas de sangue. À época, a família parecia apenas um pouco bruta, um pouco estranha. Depois que os crimes dos Bender foram descobertos, entretanto, aqueles incidentes foram elevados aos status de mitos. O relato de uma noite passada ao lado de Kate Bender era agora o relato de uma noite passada ao lado da morte em pessoa, um mérito por ter sobrevivido para contar a história. Número 3. Hospedeiros do Inferno. Todas as características do negócio, as camas, a comida caseira, o tabaco, biscoitos, sardinhas, doces, pólvoras e balas, eram evidentemente uma fachada, porque os Bender, na verdade, operavam um eficiente matadouro. Kate, obviamente, era isca. Enquanto flertava, ela se assegurava de que o convidado se sentasse de costas para a cortina de lona, que era gordurosa e salpicada de misteriosas manchas. Do outro lado da cortina, Papai John ou John Jr. espreitavam silenciosamente, empunhando um martelo. Mamãe Kate vigiava do lado de fora. Se avistasse outro viajante adentrando a propriedade, ela faria um som agudo como uma tosse, o som que Jack Feliz ouvira, e o convidado escaparia com vida. Mas, se a mãe permanecesse em silêncio, o jogo começava. Tão logo o convidado risse, se mexesse ou se inclinasse para trás, deixando a silhueta de sua cabeça de encontro à cortina,
um dos homens o golpearia com um martelo, esmagando seu crânio através do tecido. Era quando Kate saltava e cortava sua garganta. O alçapão seria aberto e o corpo atirado no porão. Se a vítima ainda não estivesse morta, morreria ali, o gemido que Crowley notou. Ou então eles terminariam o serviço mais tarde. No meio da noite, os Bender arrastavam o corpo para o pomar e o enterravam em uma cova rasa. Na manhã seguinte, o pai se encarregaria de arrar o terreno para esconder aquele quadrado de terra fresca. A estratégia era abominavelmente genial. Eles matavam apenas viajantes, quase sempre os que andavam sozinhos. Nenhum dos moradores de Cherryvale suspeitou de nada, porque ninguém na região conhecia ou se importava com a identidade daqueles andarilhos. E quando a notícia do desaparecimento chegava às famílias, era impossível dizer qual dos inúmeros perigos da estrada os havia matado. Durante a era de ouro das explorações norte-americanas, os Bender seguiam incansáveis, uma imagem vívida dos perigos que cercavam os viajantes. Como qualquer bom empreendedor norte-americano, eles enxergavam uma oportunidade e a perseguiam obstinadamente. Os Bender se concentravam nos convidados mais ricos, aqueles com os melhores cavalos, boas charretes ou alforjes parrudos. Visto que muitos daqueles homens seguiam para o oeste com o intuito de reivindicar posses, com frequência carregavam consigo grandes quantias em dinheiro, em alguns casos as economias de uma vida inteira. Um homem, John Grary, estava doente quando pousou na hospedaria Bender, na esperança de uma revigorante noite de sono. De algum modo, deu a entender que era rico. Talvez estivesse tentando impressionar Kate. Os Bender ficaram furiosos quando descobriram, depois de tê-lo matado, que ele carregava apenas 40 centavos. Porém, eles costumavam amelhar centenas ou até milhares de dólares por vítimas, para não mencionar seus cavalos e charretes, os quais vendiam para vizinhos que provavelmente não faziam perguntas, e até mesmo suas roupas. A maioria das vítimas eram enterradas sem camisa. Embora a escolha de uma estalagem como fachada fosse prática, eles eram donos de uma propriedade bem às margens do trajeto de viajantes, afinal de contas. O negócio dos Bender representava um enredo clássico de terror, a ideia de que a hospedaria que deveria prover refúgio dos demônios da estrada terminava por abrigar demônios do lado de dentro. Obviamente, os Bender não estavam tentando passar uma mensagem literal com seu abatedouro, mas essa metáfora ajuda a explicar por que sua história se perdeu tão rápido em mitos e desinformações. Atualmente, reconhecemos esses conceitos de hotel infernal / hospedaria sem volta por meio de livros e filmes como O Iluminado ou Psicose, mas a ideia já circulava na época em que os Bender apareciam, em 1870, retratada em histórias como A Estalagem Vermelha, 1831, Honoré de Balzac e A Terribly Strange Bed, Uma Cama Terrivelmente Estranha, de 1852, Wilkie Collins, conto publicado em uma revista editada por Charles Dickens. De modo mais amplo, o medo do conforto que se transforma em horror é algo antigo. Por que você acha que a madrasta má aparece em tantos contos de fadas, uma figura maternal tão distorcida? Por que a casa da bruxa de João e Maria é algo tão aconchegante e feita de doces? A hospedaria simples e encardida, com sua fogueira crepitante sugerindo um lar, e sua bela Kate Bender fazendo as vezes de esposa, teria parecido uma miragem deslumbrante para aqueles viajantes exaustos, um recanto onde poderiam se sentir seguros por breves momentos. Para eles, a estrada era coisa a ser temida, a estrada que serpenteava em direção à desconhecida vastidão do oeste. A última coisa que eles podiam esperar era que Kate, que lhes sorria durante toda a noite, fosse saltar sobre eles brandindo uma faca repugnante. Eles desejavam que ela os tocasse, mas não daquele jeito. Talvez a coisa mais triste que aconteceu na hospedaria Bender foi o assassinato de um pai e sua garotinha. O homem era um viúvo alemão chamado G.W. Longcore, um antigo vizinho de Charles Ingalls, o pai em Little House of the Prairie, que estava levando sua filha para morar com os avós no Iowa.
Ao fazer uma parada na cidade de Independence, Longcore comprou uma charrete e um lote de cavalos de um homem chamado Dr. William Work. Quando o pai e a filha se acomodaram na nova charrete, ele provavelmente deve ter lhe explicado de modo gentil que eles não viveriam mais juntos, pelo menos por algum tempo. Quando o céu escureceu e chegou a hora de pensar em uma cama, uma pequena estalagem surgiu no horizonte, com suas janelas brilhantes. Número 4. Estou vendo túmulos. Os Bender poderiam ter continuado sua matança por anos se não tivessem assassinado a pessoa errada. Foi um equívoco clássico, na verdade. Eles queriam descobrir por quanto tempo conseguiriam permanecer impunes e cometeram um erro de cálculo. O Dr. William York era um homem influente, com um coração piedoso e 2 irmãos muito poderosos. Alexander M. York, senador no estado do Kansas, e o coronel Ed York, um veterano da Guerra Civil. Em 1873, quando o Dr. York soube do desaparecimento de Longcore e sua filha, logo após terem comprado sua charrete, ele decidiu investigar. Assim, pegou a estrada por volta do dia 9 ou 10 de março, montando uma bela égua vermelha e carregando quase $1.000 em dinheiro, e então desapareceu. Ao contrário das outras vítimas dos Bender, o desaparecimento do Dr. York foi percebido de imediato. Afinal de contas, ele sumira muito perto de casa, e havia várias pessoas importantes à sua procura. A notícia do incidente se espalhou pelo país após ampla divulgação dos jornais, e equipes de busca começaram a varrer a região. Aquele era um verdadeiro escândalo, um mistério por trás do qual poderia estar qualquer pessoa. Os irmãos do médico começaram a refazer seus últimos passos e não pouparam despesas na investigação. Eles até mesmo dragaram os rios próximos. Pouco depois souberam que o Dr. York havia feito uma parada em uma pequena mercearia ao pé da estrada para comprar cigarros e mencionou ao vendedor que pretendia passar a noite na hospedaria Bender. No começo de abril, o coronel York e seus homens foram fazer algumas perguntas aos Benders. John Jr. traduzira as respostas do pai em alemão. Sim, o Dr. York havia parado por volta do meio-dia para almoçar, mas seguiu alegremente seu caminho. Kate permanecia por perto, sorridente e cooperativa, e disse ao coronel que ficaria feliz em ajudar a encontrar o Dr. York, com seus poderes mediúnicos, contanto que o coronel retornasse sozinho no dia seguinte, a fim de que ela tivesse tempo de preparar sua mente para a sessão de clarividência. Eu encontrarei seu irmão, mesmo que ele esteja no inferno, insistiu ela. O coronel nunca voltou. Talvez tenha pensado que ela era louca. Na ocasião, os moradores de Cherry Vale organizaram uma audiência pública, observando com desalento que haviam se tornado objetos de suspeita nacional. O desaparecimento do Dr. York lançou luz sobre o fato de que muitas outras pessoas haviam desaparecido nos arredores de Cherry Vale nos últimos 2 anos. Alguns dos fazendeiros imediatamente se ofereceram para ter suas terras vasculhadas, e outros falavam em pôr fogo nos culpados quando fossem descobertos. Papai John e John Jr., ambos presentes, trataram de agir com um casual desinteresse, mas sabiam exatamente o que estava em jogo. Pouco depois da audiência, os 4 Bender reuniram o dinheiro de suas vítimas, carregaram sua carroça e, somente com a companhia de seu cãozinho, desapareceram como fantasmas. Por volta do dia 9 de abril, 16 quilômetros adiante, alguém descobriu uma carroça abandonada na mata, perto da cidade de Thayer, onde havia uma estação de trem. A carroça estava crivada de balas e os cavalos, ainda presos ao veículo, estavam esfomeados. Um cachorrinho perambulava por ali. A carroça tinha sido toscamente construída com pedaços aleatórios de madeira, em um dos quais estava pintada a palavra mercearia. Algumas semanas depois, vários vizinhos, ao passar pela propriedade dos Bender, ouviram o alarido de um bezerro no curral. Em uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que o bezerro estava morrendo de fome, e sua mãe, presa ali perto, tentava alcançá-lo desesperadamente, com as tetas pingando leite. Depois que resgataram os animais, os homens adentraram a residência. Estava em completa desordem.
pratos e comida jogados por toda parte, um fogão cheio de papéis queimados, uma bíblia alemã abandonada em um canto. Os Bender claramente haviam fugido da cidade. A notícia do suspeito desaparecimento da família logo chegou ao coronel York, que se dirigiu à propriedade dos Bender com alguns homens. Fazendeiros locais se juntaram aos já presentes, curiosos sobre o destino dos vizinhos desaparecidos. Nenhuma evidência clara foi descoberta a princípio, mas eles supostamente toparam com uma série de pistas estranhas. 3 martelos de diferentes tamanhos, uma faca de aspecto nojento, desenhos curiosos entalhados no piso, simbolizando os 12 signos do zodíaco, pequenas bonecas de voodoo meio queimadas na lareira. Logo, os homens encontraram o alçapão no piso do quarto dos Bender. Quando abriram, foi necessário recuar por conta do mau cheiro. Alguns corajosos conseguiram se arrastar para dentro do porão escuro e logo perceberam que suas mãos estavam pegajosas. O aposento inteiro estava encharcado de um sangue grosso e fétido. Porém, não havia corpos no porão nem cadáveres escondidos dentro da casa. Os homens até removeram as tábuas do soalho e nada. Por fim, o coronel se sentou em sua carroça para descansar e resistir à onda de desânimo que o invadia. Estiveram eles errados sobre os Bender o tempo inteiro? O fato de aquela família ser tão reservada e meio bruta não significava que eram assassinos. De seu assento, o coronel tinha uma visão ampla de toda a propriedade dos Bender. Ao olhar em volta, desolado, algo no pomar chamou a sua atenção. Uma série de depressões longas e estreitas no terreno. Ele ficou em pé na carroça. Rapazes, chamou, estou vendo túmulos ali. Os homens correram até o pomar e escavaram com uma comprida barra de ferro que penetrava facilmente nas depressões. Vários relatos afirmam que depois que a barra foi puxada na primeira cova, havia cabelo humano pendurado na ponta. Assim, eles continuaram a cavar. O primeiro corpo descoberto havia sido enterrado de bruços, com a base do crânio esmagada e a garganta cortada. Quando eles o viraram, os piores medos do coronel foram confirmados. Era o cadáver de seu irmão. Nos registros, o número de mortos desenterrados na propriedade dos Bender geralmente varia de 8 a 11, embora alguns relatos afirmem que os números chegariam a 35. A maioria das vítimas morrera de golpes na cabeça e cortes na garganta. 2 dos corpos haviam sido esfaqueados diversas vezes, incluindo o do homem doente que carregava apenas 40 centavos. Talvez, ao descobrir que ele não era rico, Kate o tenha mutilado em um ataque de fúria. Um dos corpos era de uma jovem que ninguém foi capaz de identificar. Sob o cadáver de Longcore, eles encontraram sua garotinha, com um pedaço de seda amarrado no pescoço. Nenhum dos homens soube afirmar como a menina morreu. Ela pode ter sido estrangulada, mas temiam que tivesse sido sepultada viva sob o corpo do pai. Número 5. Truque de desaparecimento. Os Bender preparavam sua fuga. Eles tinham uma boa dianteira e carregavam enormes sacos contendo o dinheiro dos mortos. A quantia possivelmente chegava a $50.000. 4 pessoas que correspondiam à descrição da família pegaram um trem para o norte de Tyre, onde a carroça cheia de marcas de balas foi encontrada. Eles carregavam uma mala e uma trouxa abarrotada com seus pertences misteriosos. Assim que entraram no trem, desapareceram. As pessoas do sudeste do Kansas estavam chocadas com o fato de aqueles crimes horrendos terem acontecido bem debaixo dos seus narizes. Os assassinatos eram especialmente perturbadores por inúmeros fatores. A sugestão de ocultismo, a morte de uma criança e o fato de que todos eles conheciam os Bender havia 2 anos. No fim das contas, os Bender tinham zombado da ideia de boa vizinhança o tempo inteiro. Agora os jornais imprimiam relatos histéricos das hienas humanas em círculos espiritualistas. E detetives amadores que se dividiam em grupos, dispostos a linchar a família com mais entusiasmo e sede de sangue do que habilidades investigativas. Muitos estavam convencidos de que os Bender trabalhavam na proximidade, em assentamentos de colono romani e afro-americanos, de modo que andavam procurando apenas um pretexto para fazer aquilo. Aquele interim, os rumores se espalhavam como pragas. Os Bender haviam seguido para o sul,
Os Bender haviam seguido para norte. Os Bender haviam sido mortos em um sangrento tiroteio e enterrados nas mais profundas das covas. O estado do Kansas ofereceu uma recompensa de $2.000 para qualquer um que entregasse os fugitivos à justiça, mas ninguém apareceu para reivindicá-la. De repente, a sombra dos Bender se espalhou por toda a parte. Eles eram abomináveis agora e pareciam surgir diante dos olhos ansiosos do público como miragens, especialmente Kate. Pessoas juravam tê-la visto em Nova Orleans, na cidade do México, em Nova York, em Havana e até mesmo em Paris. Dizia-se que ela havia se casado, ou se casado novamente, mudado de nome e continuado sua matança no sul. Alegaram que ela passou a se travestir para trabalhar como cowboy. A paranoia assumiu um aspecto de circo de horrores. Em dado momento, um casal supostamente apontado como Papai John e Mamãe Kate foi exposto em um teatro do Kansas por uma tarde. O proprietário do teatro cobrou 25 centavos para que as pessoas vissem o casal e acabou obtendo um belo lucro, mas ninguém provou que aqueles infelizes eram os verdadeiros Bender. Depois do seu desaparecimento, a identidade da família se tornou tão maleável e etérea como o vento que soprava sobre as grandes planícies. Mesmo o braço da lei não pôde provar quem os Bender eram ou para onde tinham ido. 16 anos após a descoberta das tumbas, 2 mulheres foram presas em Michigan por suspeita de serem a mãe e Kate Bender, e daí arrastadas para o Kansas, em um arremedo ridículo de julgamento onde ninguém conseguia decidir se elas eram criminosas ou não. A opinião pública estava fortemente dividida. Para cada testemunha que as identificava como a mãe e Kate Bender, outra negava. Sem fotos, era difícil reconhecer pessoas envelhecidas após tantos anos difíceis. Mesmo um dos supostos ex-namorados de Kate não sabia dizer ao certo se a mulher diante dele era Kate Bender. Por fim, o promotor acabou se convencendo de que elas não eram as mulheres procuradas e as libertou na imensidão da América. Número 6. Rumo ao Oeste. Em parte, a opinião pública estava tão dividida sobre aquelas 2 mulheres porque muitos cidadãos do Kansas acreditavam com fervor que os Bender haviam sido mortos em 1873, quando sua carroça foi descoberta crivada de balas. Não importava que cada um contasse uma história diferente sobre como eles foram mortos. Algumas pessoas simplesmente sentiam, em seus corações, que os Bender não estavam mais vivos, e muitos homens estavam ávidos para reivindicar a glória de ter matado os Bender pessoalmente. Em 1908, o New York Times publicou uma confissão no leito de morte de um homem que declarava que ele e seu grupo de justiceiros tinham abatido a brutal família. Em seu relato, o homem copia metáforas e a estética dos mitos da fronteira. A noite era escura e receávamos que eles pudessem escapar de nós, mas fomos afortunados. Nós os avistamos correndo pela pradaria o mais rápido que podíamos e gritamos com eles. A lua havia surgido, mas era frequentemente obscurecida por pesadas nuvens. Pusemos nossos cavalos a toda a velocidade e as balas voavam de ambos os lados. Posicionando dessa forma na história, o conto dos sanguinários Bender é quintessencialmente... Essa palavra eu nunca vi na minha vida, peraí que eu vou ler ela de novo. Quintessencialmente norte-americano, temperado com pitadas de teor gótico e brutalidade. Começa com alguém se estabelecendo em uma fronteira selvagem e termina com alguém desaparecendo no horizonte. É o relato clássico de um estranho chegando à cidade. Forasteiros diabólicos que se mudavam e massacravam cidadãos norte-americanos de bem, mas que no fim eram levados à justiça, perseguidos pela pradaria por cavaleiros norte-americanos em uma chuva de balas sobre a lua fantasmagórica. Essa confissão talvez não seja verdadeira, no mínimo porque houve várias dessas mesmas confissões circulando por anos e décadas após o desaparecimento dos Bender. Mas é fácil compreender por que tanta gente jurava ter matado os Bender, além do fato que esse feito traria uma boa dose de fama e uma ótima história.
Pense por um momento como os Bender deviam ter parecido aterrorizantes para seus ex-vizinhos. Essa família, que pode ou não ter sido uma família de verdade, era o inverso de tudo o que os povos da fronteira gostavam de pensar sobre si mesmos. Eles eram tão adaptados àquele ambiente que podiam parecer algo completamente imaginário, como se tivessem saído de um sonho coletivo. Não fosse pelo fato de que temos fotos do pomar deles, repleto de covas abertas. O Oeste, apesar de todos os problemas palpáveis, era pesadamente marcado por o ideal intingível do bem-idealismo. Era uma região de ideais, equivocados ou não. De acordo com o historiador Frederick Jackson Turner, que criou o que chamamos de Tese dos Povos da Fronteira, descoberta, inovação, democracia e individualismo. O fato de que o Oeste aparentava imponência, vastidão e, erroneamente, desolamento significava que seus recursos pareciam ilimitados, e sua sociedade era capaz de se livrar de todos os seus males pela simples existência daqueles enormes e novos espaços. Pense apenas na linguagem superlativa que usamos ao falar dos elementos da fronteira. O céu imenso, o espírito norte-americano indomável, o grito de "Rumo ao oeste, jovem", imortalizado por Horace Greeley. É tudo tão belo e ingênuo ou idealista que praticamente se ouve o som das cordas ao fundo. "Oh, beautiful for spacious skies". Essas palavras, até onde se sabe, foram escritas apenas 22 anos depois que os Bender desapareceram da face da Terra. E em meio a todo esse otimismo resplandecente, eis a família Bender, cortando as gargantas dos idealistas norte-americanos. Eles eram os destruidores de sonhos. Arrancavam as economias das carroças novinhas em folha de homens que sonhavam em herdar a terra. Mas eles também eram herdeiros do sonho, exatamente como suas desafortunadas vítimas. Afinal de contas, se o Oeste se resumia a um bando de imigrantes necessitados, reivindicando uma terra para si, conseguindo-a a qualquer custo e empreendendo ferozmente, bem, isso era exatamente o que os Bender faziam. Eles seguiram para o oeste a fim de fugir do seu passado sórdido. Abriram um negócio, auferiram lucro, e depois, quando a maré se virou contra eles, desapareceram em uma terra selvagem que oferecia maravilhas numa mão e horrores na outra. É claro que isso ofendia gravemente o tipo de pessoa que formaria grupos de justiceiros. É claro que um monte de gente desejava receber o crédito por derrotá-los na padaria com cavalos que corriam velozmente e nuvens encobrindo a lua. Número 7, estou dizendo, homem, ela era pior. Mas aquelas histórias sobre a morte dos Bender não eram apenas sobre reviver o idealismo norte-americano. Também falavam sobre matar Kate, a principal Bender, a pior entre os Bender. E, cara, essas histórias falam muito sobre Kate. Na maioria delas era quem luta com mais bravura, sofre mais e morre por último. Meu Deus, e como ela lutava, disse o homem no New York Times. Ela lutou com unhas e dentes como um tigre e tivemos de lidar com ela como uma égua no cio. Em outro relato, Kate grita para seus perseguidores: atirem seus malditos. As mortes violentas e ficcionais de Kate foram o preço que ela teve de pagar por ser a mais perversa de todos. Para os residentes de Cherry Vale, mamãe Kate e papai John eram criminosos experientes que mal falavam o idioma, e John Jr. era um idiota retardado, mas Kate era mais inteligente, jovem, bonita e sedutora. Uma boa dançarina, por Deus. Era a única dos Bender que aparentava ser normal, comparecia a eventos sociais, vendia remédios para dor de cabeça, flertava com maridos, trabalhava como garçonete no hotel. Ao fazer os vizinhos pensarem que era tão simpática, ela os traiu, e assim nas histórias ela sofreu por isso. Em um terceiro relato sobre a suposta morte da família, mamãe Kate, papai John e John Jr. foram linchados, mas Kate Bender lutou tanto que os justiceiros não conseguiram colocar a corda em seu pescoço. Estou dizendo, homem, ela era a pior, afirmou um dos homens que alegou estar presente. Ela gritava, mordia, xingava e chutava. Então alguém partiu sua cabeça em um pedaço de pau, e outro meteu uma ou duas balas em seus miolos.
Em uma quarta narrativa, outro grupo de justiceiros perseguiu os Bender em um milharal, perto da divisa do Kansas com Oklahoma. Papai John e John Jr. foram mortos na hora. O grupo tentou capturar Mamãe Kate viva, mas ela sacou um pequeno revólver e assim eles imediatamente a abateram. Kate Bender, a última sobrevivente, escondida atrás de uma moita de palha, atirava sem parar contra o homem que se aproximou dela. Ela o baleou na perna. Ele hesitou, mas conseguiu revidar, e Kate desabou no chão, ferida, mas ainda viva. O homem saltou sobre ela, ainda atirando. Logo outro homem se juntou a ele e os dois cravejaram seu corpo com balas. Como em outros relatos, foi necessário mais de um homem para matá-la. A violência contra Kate nessas histórias é inquietante, independentemente do quão brutal Kate era na vida real. Em alguns momentos, essas histórias aparecem assustadoramente eróticas, como o homem que descreve o modo como Jake se debatia, como uma égua no cio, e a maneira como tiveram de dominá-la. Fica a impressão de que esses narradores sentiam prazer em imaginar os modos como Kate poderia ter morrido. Eles prolongavam os relatos, tornavam as histórias realmente dolorosas. É uma oportunidade socialmente aceita de desfrutar de uma fantasia de violência contra uma mulher. Um homem jamais poderia falar assim em uma sociedade educada, no New York Times, a menos que a mulher em questão fosse comprovadamente ruim. Kate, é claro, provou ser pior do que a maioria. Ainda assim, marcada pela violência imaginária, Kate Bender se tornou um mito, e ao desaparecer, ela se tornou mais forte. E sua lenda só a fez crescer. Ela renasceu das cinzas de sua bela vida real para se tornar mais fascinante e perigosa do que nunca. Uma bela degoladora, para sempre um símbolo dos perigos que espreitavam os viajantes que ousavam flertar com a moça de cabelos ruivos. Este foi o capítulo de número 13. Espero que tenham gostado. Gente, eu só vou dar uma conferida em quantos capítulos ainda restam para acabar o livro, tá? Já conto para vocês. Faltam apenas mais 2 capítulos, gente. Fiquem ansiosos, tá? Só mais 2 capítulos para eu acabar com o livro, tá? Espero que gostem, então até o próximo vídeo. Beijo, se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, gente, que isso ajuda muito no canal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.